Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45 até o 51, lerei para ser bem rápido. 43 ao 51. No dia imediato, numa outra versão, no dia seguinte, no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Próximo. E ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, e quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Me curvo diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Sou totalmente dependente de Ti, vaso de barro nas Tuas mãos. Fala conosco, mediante a Tua palavra, porque Tu já começou a ministrar nossos corações através dos louvores, de tudo que foi feito aqui. Porque tudo que fazemos no culto para Ti é importante, porque fazemos para quem é muito importante, e é o Senhor Jesus. Me curvo diante de Ti e declaro a minha dependência totalmente do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A tradução, para quem quiser acompanhar, é Ara Almeida Revista e Atualizada. Natanael significa dom de Deus. E Natanael era um judeu comum, que tinha o hábito de ler as Escrituras e conhecia o Antigo Testamento. E quando Filipe falou com ele sobre Jesus, Filipe não falou que o Messias poderia fazer algo de bom em sua vida, como resolver algum problema difícil. Pelo contrário, ele disse apenas uma frase: vem e vê. E encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael conhecia o Antigo Testamento. E vemos isso pelo fato de Filipe ter falado com ele sobre Jesus dessa maneira, citando os profetas antigos. E Natanael estava em busca da verdade divina. Natanael não somente conhecia o verbo, o Logos, conhecia no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele conhecia o Torá, conhecia a lei, mas o verbo encarnado ainda não tinha se aproximado de Natanael. E o verbo que se fez carne, João 1,14, se fez carne, habitou entre nós. Natanael viu depois, em João capítulo 21, versículo 2, Natanael não apenas viu, mas Natanael viu, provou e acompanhou, e depois viu Jesus ressuscitado. A frase de Jesus para Tomé foi: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Natanael viu, porque alguém lhe convidou. Primeiro tópico, primeiro assunto desse texto: há um convite para você ser o que Filipe foi. Jesus achou Filipe lá no versículo 45. Pode colocar para mim, no versículo 45. E Filipe encontrou a Natanael
e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. No versículo 43 já tem aqui. No imediato resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou a Filipe. Jesus encontra a Filipe, versículo 43, eu me adiantei. E no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Era dessa forma, não tinha tempo para conversar muito. Quando ele acaba de fazer aquela pesca maravilhosa, de que Pedro, junto com os seus sócios de trabalho, porque Pedro era um pescador profissional e era o seu ganha-pão de cada dia, e que ele acaba de receber aquele milagre na segunda jogada da tarrafa ou da rede, como você queira. Ele joga a rede, não pega nada. Depois Jesus entra no barco dele, vai lá e acaba acontecendo um grande milagre, e eles conseguem trazer o peixe porque houve ajuda de outros barcos. Mas quando chega na margem, ele diz para eles: vinde e vos farei pescadores de almas. Ele não foi lá despedir de alguém, como foi o caso de Eliseu, quando o Senhor falou para Elias: vai lá, consagra Eliseu, filho de Safate, no teu lugar. E achou Elias a Eliseu. Significa o que, irmãos? Que Elias viu alguém que Deus viu primeiro. Deus viu primeiro. E quando Elias chamou Eliseu para segui-lo, Eliseu ainda teve alguns dias. Primeiro, ele diz assim: deixa-me ir e beijar os meus pais. Significa que ele precisava de ir com a bênção dos pais. Mas foi rápido, porque uma despedida de um filho que ia para um lugar longe naquela época era 7 dias de festa para poder se despedir. Mas há momento que às vezes não espera. A obra hoje não espera. Nós estamos na correria, e o Senhor achou Filipe e disse: vem e segue-me. E Filipe foi. E a primeira coisa que Filipe fez, quando achou Natanael, Filipe achou Natanael e disse para ele: vem e vê. Há sempre alguém se fazendo como flecha nas mãos de Deus. Quantas pessoas estão perto de você, sentado em algum lugar abaixo, cabisbaixo, triste, em depressão, e você passa direto? Nós não cantamos aquela música maravilhosa da Aline Barra, eu vou comentar: sempre haverá um Natanael em sua vida para você dizer: vem e vê. Porque não somos egoístas, irmãos. Por que temos o G6? É para que possa dizer para as pessoas: vem e vê. Nos cultos aos domingos, vem e vê. Aos conectados que é oração, vem e vê. Ao Aviva, vem e vê. Os casados para sempre, vem e vê. Culto dos jovens, vem e vê. Adolescentes, vem e vê. Nos cultos de Débora, vem e vê. Hoje eu estou dizendo para você: vem, vê e leva ele de volta para você e deixa ele mudar a sua vida. Vem e vê. Mas para isso precisamos ser um Filipe. Filipe disse para Natanael: vem e vê. Nós não cantamos como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Então deixa que essa palavra esteja no seu coração. Assim como Jesus falou para você: vem, o Senhor também quer usar para que você chegue na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, no seio da sua família. Tem um Natanael sentado, às vezes cheio de problema, e você é o Filipe que Deus quer usar para dizer: vem e vê a glória de Deus. Vem ver.
Já fiz um comentário, e de uma pessoa de apenas uma visita. Apenas uma visita no hospital. A sua mãe, eu não conhecia a mulher que estava no hospital, eu não conhecia ninguém da família. Alguém lá do outro lado do mundo, lá na Inglaterra, pediu para que eu fizesse a visita. E quando eu cheguei, olhei para a mulher, entubada, e peguei o óleo ungido que eu ungi. Daqui a pouco me chega uma médica: senhor, o senhor não pode passar remédio em paciente nenhum, não. Eu falei: não passei o remédio não, só ungi isso aqui. E ela usou uma frase comigo e eu lhe dei uma resposta rápida, aquela resposta de Afonso. Pastor Afonso, né, tu fala alguma coisa, ele pensa rápido. Já conversaram e faz assim. Ela falou: mas o senhor conhece? Eu falei: não. Mas como é que o senhor veio aqui ungir e orar? Eu falei: assim como a senhora cuida centenas de pessoas que não fazem parte da sua vida, nem da sua família, e a senhora cuida, porque a senhora é médica. Eu sou pastor, curador de almas. Não conheço ela não. E eu conversei com a mulher, bati um papo com ela. Dona Olga, Jesus é bom, maravilhoso. Dona Olga, ainda que Ele não te tire deste lugar, há um lugar maravilhoso para ti. Jesus, era a mulher, a pessoa que estava no meu caminho naquela hora, irmãos. Alguém estranho para mim, mas não estranho para Jesus. Alguém que pediu lá da Inglaterra para que eu fosse lá orar para aquela mulher. Sabe para quê? Para salvar ela, para falar o coração dela. Uma semana depois, ela sai do coma, que para a doutora não tinha mais jeito. Ela diz: isso é neuro, ela não volta mais, não tem mais saída. Ela voltou, viu todos os filhos e ainda diz assim: tinha uma visita diferente de vocês e do médico, tinha um homem aqui diferente. Eu estou indo embora, e estou indo embora com Jesus. 4 dias depois ela faleceu. Aí fui no sepultamento dela. E cheguei lá, sem ferir ninguém que esteja aqui nos visitando. Irmãos, só tinha roupa branca, lotado. Cemitério do Caju. Só gente de roupa branca. Eu cheguei e falei: Jesus Cristo. Aí me apresentaram: esse aí é o pastor que foi lá orar pela sua mãe. Quando se reuniram as pessoas, ele virou e falou assim: olha, vocês, olha a importância de uma visita, que às vezes nós erramos, irmãos. Mas aquilo serviu de alerta para mim como pastor. Se de repente numa visita que você me pediu eu não for, olha, tem outros pastores aqui que vão, pastor Rui visita. Os pastores dessa casa visitam. Não tem estigma sobre mim que quem visita quer só pastor ouvir. Não. Eles cuidam dos jovens. Eles cuidam de... Pastor Afonso cuida de casais, vai nas casas. Mas aquela visita tinha um porquê de Deus. Naquela hora, naquele dia, ela era o Natanael. E ele virou e falou assim: nenhum de vocês visitaram minha mãe. Não ligaram para mim. Não ficaram preocupados comigo. Não me deram uma palavra, pelo menos, como é que está sua mãe, só para perguntar. Você não foi. Aí vai alguém que eu não conheço, estranho, que não é a mesma fé que a minha, vai lá se importar com a minha mãe. E nenhum de vocês vai falar aqui. Quem vai falar é o pastor. Eu falei: vou sair correndo. Falei normal. Para a glória do Senhor, irmãos. O apelido dele é Bito. Apresentei ele ao pastor Rui. Quando foi agora, eu recebo. Ele foi lá, levou presente para a pastora Solange no aniversário. Solange operou, ele esteve na nossa casa. E ele falou: o que mexeu comigo foi você se importar com a minha mãe. E a Solange, Jesus nele, e a esposa dele já está orando por ele há anos e anos. E é membro da Igreja Batista Atitude. Quando foi agora, eu recebo um vídeo
Aí, pastor, oh, aleluia. O nome dele é Joelson. Joelson chorando dentro de uma piscina, dentro de um retiro espiritual, e dizendo: eu aceitei Jesus como um Senhor e Salvador da minha vida. Oh, aleluia. Mais um, louvado seja o nome do Senhor. E você pode aplaudir. Não é porque o pastor ouviu foi lá, não, meu irmão. Você também é o instrumento nas mãos de Deus. Seja um abrigo no deserto para quem está no deserto, seja uma flecha para alguém que está precisando do teu abraço, seja ponte e não muro para as pessoas. Você não pode ser muro, não pode de uma maneira sua querer impedir que as pessoas cheguem aqui por causa do teu testemunho, mas seja ponte para que as pessoas cheguem até Jesus. Filipe foi ponte na mão do Senhor, e Natanael foi, viu e levou Jesus com ele. Oh, aleluia, aleluia. Já misericórdia, glória. Como um farol que brilha à noite, seja luz, como ponte sobre as águas, seja ponte para que as pessoas não morram afogadas espiritualmente, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus, isso mesmo, neném, dá glória. A neném está ali, glória a Deus. Versículo 46. Natanael estava desiludido com a cidade de Nazaré. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Natanael estava desiludido com a cidade de Nazaré. E ele tinha alguns motivos. Alguns estudiosos sugerem que isso significaria apenas que Nazaré era por ser uma cidade pequena e de pouca importância. Para Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? Quando alguém olha e diz assim: de onde você é? Qual é o seu lugar? Onde você nasceu e foi criado? Eu falo: lugar mais calmo do Rio de Janeiro, Vila Cruzeiro, perto da Penha. A pessoa te olha de baixo para cima assim. Se tiver algum volume, já fica com medo, né? Ah, você nasceu? Ah, eu nasci lá ali perto do Curral das Éguas, ali eu fui criado ali em Realengo. Pode vir alguma coisa boa? Pode, meu irmão. Tanto que a coisa boa está aí, louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus pela graça e a misericórdia do Senhor. Tem coisas boas vindo da Penha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Alguns sugeriam que era por causa de uma cidade insignificante e muito pequena e pouco importante. Mas outros diziam que a questão se referia ao tamanho de Nazaré e à sua bondade. Na verdade, Nazaré era vista com hostilidade pelos evangelistas de Jesus, pois os habitantes da cidade não acreditavam em Jesus e tentaram até matá-lo. Coloca Lucas 4, 28 e 29, por favor. Coloca para mim Lucas 4, 28 e 29. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Próximo. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo, ao cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então não era uma cidade tranquila. Não, alguns, de uma forma exagerada, irmãos, era igual uma cidade tal, para não menosprezar a cidade de ninguém aqui, bairro de ninguém. Falei do bairro onde eu sou nascido e criado, e tenho alegria de ter nascido naquele lugar, porque aquele lugar era maravilhoso, irmãos. Tem os seus problemas, mas tenho muita história, muita experiência, desde criança, até minha idade adulta e até minha conversão naquele lugar. Mas Nazaré tinha os seus problemas. Quantos lugares e casas, até de parentes que não entramos mais. O que aconteceu?
Eu fiquei 26 anos sem entrar na casa de um parente. Na minha época de junior, põe tempo nisso. Irmão, fui junior, irmão, não nasci com 60 não. Fui bebê, né? Todos nós. E fui a Cordovil passear na casa de um tio. Isso ficou gravado na minha memória. A gente tem facilidade de guardar as coisas ruins que as pessoas nos fazem. Às vezes não esquece, mas não lembra mais com aquela tristeza, mas eu guardei. Então, Natanael não duvidou que Jesus pudesse vir de Nazaré, por causa não apenas da fama, mas da realidade que havia naquela cidade. E eu falei os 3 motivos. Primeiro, que aquele motivo de Lucas, falando ali, eles tentaram matar Jesus. Então, a cidade violenta, uma comunidade ruim, um lugar ruim. Mas, irmão, não é o espaço que faz um lugar ruim, são as pessoas. E eu fiquei 26 anos sem ir numa casa, sabe por quê? Porque fiz uma arte, e ele era irmão do meu pai, irmão mais novo. E ele puxou do cinto, porque era comum, os pais naquela falavam assim, se desobedecer, passa a correia. A gente não bate correia, nem cinto ou de varinha de goiaba, porque hoje a gente tem outros métodos de ensinar os nossos filhos, de falar, de orientar. Nunca apanhei do meu pai, e a única surra que eu apanhei dele, acordei no Getúlio Vargas, desmaiado, com um soco que bate em adulto. E a segunda surra, ele brigou comigo, eu já quase 30 e poucos anos de idade, por causa da morena, porque ele não queria a nossa vida junta, porque ele não gostava de negro. Você não vai casar com aquela macaca, não. Eu não gosto de preto. Mas o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê e vence também. E o meu tio me deu umas correadas, e eu falei para minha mãe, nunca mais me chama para vir. E eu fiquei 26 anos sem colocar os pés naquela casa. Depois de 26 anos, aí eu já estava convertido, o coração tinha que mudar, tinha que liberar o perdão. Quem sabe essa enfermidade que o rodeia e não sai de você, não é nada clínico, mas é espiritual, irmãos. Mágoa leva abaixo, mágoa te deixa down, te bota para baixo. Eu peguei esse pequeno adendo para essa pequena colocação, talvez é tão pessoal, e ele veio parar nas minhas mãos, porque ele contraiu câncer. E eu fui até ele dizer para ele, eu te perdoei. Ontem, lá no culto, eu lembrei disso, mas estava tão bom, eu não queria atrapalhar, porque muitos estavam dando seu testemunho, eu não queria atrapalhar. Eu guardei, fui na mensagem e coloquei, eu falei, opa, lembrei disso. Natanael duvidou que Jesus tinha vindo de Nazaré por causa disso. Às vezes pode acontecer das pessoas não virem a esse lugar por culpa nossa, irmãos. Às vezes quem saiu daqui pode estar em alguma dificuldade de voltar, talvez por causa de mim e de você, porque vocês lembram da mensagem que ministrei aqui há muito tempo. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E na verdade o que eu queria falar não era escatológico, eu estava dizendo, era o filho pródigo que estava voltando. O pai já estava preparado, mas o irmão estava preparado para recebê-lo. A fama de Nazaré não era boa, por isso trouxe certa dúvida a Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. E tanto que veio. Ao encontrar Natanael, Jesus viu nele
Jesus viu em Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele viu o quê? Ele viu os valores, ele viu a moral. Dolo é quem não há fingimento, um homem correto. Jesus alcança tanto quem tem uma moral ilibada ou não, porque o que nos traz a Jesus não é a moral boa que eu tenho. Bom, não sou bom, irmãos. Bom, só o Pai. Jesus falou: bom, só o Pai. Então Natanael, Jesus fala algo sobre ele quando encontra com ele. Jesus viu em 12 homens o que jamais conseguiríamos ver. Ele vê além do que os nossos olhos humanos possam ver. Irmão, se Jesus me apresentasse para mim, estou mandando 12 homens para você e vou mostrar para ele o caráter, sabe o que eu vou fazer? Não, esses aí não, Senhor. Esses aí não. Pedro, Tiago e João. Pedro, revoltado. Tiago e João, Boanerges, filho do trovão, arruaceiro, bagunceiro. Mateus, publicano, cobrador de imposto, traidor. Os judeus consideravam ele traidor. Aí depois vem Judas. Mas depois de eu fazer uma análise dos dois, eu vou fazer uma autoanálise. Eu diria para ele: eu também não, Senhor. Eu também não. O Alvir também não. Porque às vezes nós fazemos uma análise de fora, mas não fazemos uma autoanálise. Sabe por que ele me escolheu? Sabe por que ele te escolheu? Não é porque você é bonzinho não, irmão. É porque ele, quem operou a bondade dele no seu coração, te alcançou e te fez essa pessoa a qual vai morar na glória com ele. Não é por nada que temos, porque não somos bons. É a graça do Senhor sobre nós. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Temos aqui a igreja do Senhor, e o melhor aqui chama-se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia. Agora quero voltar nesse ponto aqui. Vai, faz uma análise. Como é que estão julgando você, sua casa? Natanael fez um julgamento mesmo. É que a gente fala esse texto correndo, né? Mas Jesus viu nele valores. Natanael era um homem de moral ilibada, mas precisava encontrar-se com Jesus. Ele nos conhece por dentro e por fora. Salmo 139, eu gosto desse salmo, oh, maravilha. Salmo 139, versículo 13. Tu me sonda, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. 14. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Ele falou para Natanael, mas eu te vi debaixo de uma figueira. Antes que Filipe te viu você, eu vi você primeiro, Natanael. Quando você pensar que você foi um instrumento para que alguém chegasse aqui e você bater no peito e dizer assim: foi por causa de mim. Não bate no peito não, levanta as tuas mãos e diga: Senhor, a obra é tua, a obra é tua, o louvor é teu, a glória é tua, não fui eu não, Senhor, foi o Senhor quem fez, porque sem o Senhor, nada você, nada podemos fazer, é a glória dele, você é apenas um instrumento de barro nas mãos dele.
Quarto, Natanael, ao ver a onisciência de Jesus, reconhece na íntegra quem estava diante dele. E perguntou a Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele contemplou logo o quê? A glória de Deus, irmãos. Eu não quero entrar aqui em mérito com teólogo nenhum. Primeiro que eu não sou teólogo. É assim, irmão, é impossível alguém sentir a glória de Deus. Então está frito você. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que ele viu? O texto diz que ele viu os céus abertos e viu Jesus, a glória de Deus, sentado à direita do Pai. O texto completo de João 14, 1,14, põe para mim, por favor. Evangelho de João 1,14. E perguntou a Natanael: de onde me conhece? Respondeu ele, Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ele contempla, ele vê. Só que antes, ele via, ele lia, ele conhecia o Logos, a palavra que dizia que o Messias ia vir. Mas quando ele atendeu o chamado de Filipe, ele viu a glória. Ele viu o Logos, mas ele não viu apenas o verbo, mas ele viu o verbo encarnado. Ele viu a glória de Deus diante dele. Irmãos, muitos viram a glória de Deus. Hoje nós não vemos ele em carne como ele pisou aqui na terra, mas nós sentimos essa glória dentro de nós. Jesus, a glória de Deus, habita em mim, um homem falho, cheio de defeitos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E hoje nós estamos na presença dele dizendo: eu não apenas vi, eu vi, levei para a minha vida, trouxe para a minha vida, levei para a minha casa, e hoje ele habita em mim. Quando enxergamos Jesus como ele é, contemplamos a glória de Deus. Hoje é dia de você reconhecer quem é Jesus na sua vida. Para os muçulmanos, lá no Alcorão ele é apenas um profeta. Para os judeus, no Torá, um profeta. Eu fui lá e vi isso. Para algumas religiões, alguém de muita luz. Mas para nós, ele é o nosso Deus, Rei meu, Deus meu, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Salvador da nossa vida. Oh, aleluia. Ele é a única saída que temos. Ele é o caminho que nós entramos. Ele é a vida que nós não tínhamos. Ele é a alegria que não é efêmera, passageira, mas a alegria eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a glória de Deus que habita dentro de nós. Natanael reconheceu o rei. Você precisa reconhecer o reinado de Jesus em sua vida, porque até agora quem reinou talvez foi a sua vontade. Jesus quer reinar em sua vida. Lembra o que Paulo disse em Gálatas 2:20? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo nele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é esse viver? É reinar, irmãos. É reinar. Ministério de louvor. Na conclusão, no versículo 50 e 51, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade, na verdade vos digo, que vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E Jesus mostrou a Natanael que as escrituras foram cumpridas acerca do seu nascimento. Mas Jesus tinha algo a mais. Este é o convite que te faço agora. Venha conhecer a Jesus, tenha um encontro com Ele. Certamente Ele te mostrará coisas maiores ainda. Esse algo a mais é que Jesus ia embora.
mas ele iria voltar para buscar a sua igreja. Jesus voltará. Se Jesus voltar, agora nós o veremos. Nós o veremos. A mensagem, o tema é: não basta apenas conhecer ou saber que Jesus existe. Aceite o convite, vem e vê. Natanael foi, viu e teve mudanças. Tanto que ele aparece depois de Jesus ressuscitado. Natanael viu Jesus, porque ele estava entre os discípulos de Jesus. Natanael não viu e foi embora. Natanael viu, gostou e ficou. Qual era a mudança que aquele homem precisava, irmãos? Ele era apenas um religioso. Você não é um religioso. Nós não somos. Eu só vou lá na IERC. Não. Só que você só vem apenas ver. Mas quando sai daqui você esquece dele. Eu quero convidar, queria que você ficasse de pé agora, por favor, todos de pé, ligado no Senhor. Natanael é encontrado entre eles, servindo ao Senhor. Então significa que houve uma mudança em Natanael, porque não fala muito dele. Mas há dois convites. Primeiro, Jesus chama e Filipe vai. Depois Filipe acha Natanael e dá para entender que Filipe tinha uma certa intimidade com ele. O texto não entra nesse mérito, se ele conhecia muito ou se era um amigo de Natanael. Mas para falar para alguém, vem ver e acreditar aí e ver, é porque Filipe devia ter alguma intimidade com Natanael. E ele aceitou o convite. E ele foi e ele viu. Ele viu a glória de Deus. Ele recebeu de alguém que jamais um ser humano poderia fazer pela sua vida. Ele viu ele viu a luz, a própria luz que é Jesus. Ele recebeu o pão da vida. Ele recebeu a paz que a Torá não lhe trazia, porque a Torá era Velho Testamento e chegou a Nova Aliança. Quem sabe você está precisando não apenas dizer que você conhece e que você já viu falar, mas você quer experimentar. Vem ver, vem provar. E quando nós estamos num culto, louvando ao Senhor, qual é a forma de ir e ver, provar o quanto Jesus é bom? Sabe aonde? No altar, aqui embaixo. Quem sabe que tem alguma coisa que te prende, como me prendia de voltar à casa daquele tio, mas eu fui, vi, encontrei Jesus, e depois ele foi alvo do meu perdão, que eu lhe perdoei, porque ele nem sabia que eu estava chateado com ele. 26 anos, o cara para guardar mágoa, 26 anos. Mas sabe por que eu liberei? Porque eu tive um encontro com aquele que não olhou para os meus pecados, mas me amou, mesmo nós estando em pecado, como diz a palavra. As primeiras pessoas que eu quero convidar, aqueles que até conhecem, mas quem reina é você. Você não tem vida com Deus, você está até aqui, mas Jesus precisa reinar. Você precisa se entregar ao Senhor sem reservas, sem dúvidas. Toma minha vida,
rasga o coração para Jesus. Ele não, se você vir aqui, ele não tem palavras ruins para te dar, não. Ele diz assim: olha, Natanael é um homem bom. Natanael é um excelente. Se não tinha engano naquele homem, era Jesus dizendo para ele: Natanael, se fosse casado, é um bom marido, é um bom pai, mas precisa de mim. É uma boa esposa, é uma boa filha, é uma boa amiga, mas precisa de mim. Jesus disse para Natanael isso: tu é bom, tu tem uma moral maravilhosa, mas tu precisa de mim. A tua moral ilibada, boa, não te leva para onde eu quero levar você, para a glória comigo.